Ô Caio, assim, eu gostaria de pedir que você falasse um pouco mais sobre o espírito do tempo, pois eu achei o conteúdo abordado algumas vezes por ti muito esclarecedor e profundamente útil para o entendimento do ciclo da vida. Eu já ouvi alguns vídeos que você falou sobre, porém eu gostaria de, assim, uma palhinha, sabe, Caio? Desculpe o abuso. Muito obrigado pelo seu trabalho, mas esse tema do espírito do tempo é um tema muito importante para a minha vida. Forte abraço para você e para sua família. O espírito do tempo foi algo que se veio a verificar Ah, de maneira um pouco mais cientificamente objetiva, embora o tema tenha a ver com profunda e total subjetividade, de alguns anos para cá é que se constatou isso, especialmente de Jung para cá, com o inconsciente coletivo que ele sentiu que existia. A partir dali foi ficando mais clara a ideia de espírito do tempo. Você encontra nas obras do Jung, tanto em relação ao inconsciente coletivo quanto em relação à sincronicidade, você vai encontrar bastante coisas sobre esse Zeitgeist, sobre o espírito do tempo. Agora, a Bíblia fala disso há milênios, não é? Pessoal que pensa que está descobrindo alguma coisa nova. Eles estão apenas botando nomenclaturas novas e fazendo alguns estudos de conjunção acerca daquilo que a Bíblia chama de a medida. A medida. A Bíblia chama de a medida. A medida da iniquidade, por exemplo. Quando há um brumadinho de iniquidades, de barreiras amontantes, sendo juntadas e empilhadas no curso do tempo, chega essa hora do Zeitgeist, do tempo do desmoronamento, que é inevitável. Então, no Velho Testamento, você vê toda hora essa linguagem do estourou-se, encheu-se a medida da iniquidade. Quando se chega naquele ponto, o inconsciente coletivo, agora usando a linguagem junguiana, está tão lotado da mesma coisa, de um mesmo tipo de apelo, que se junta como feixes, como granizos nas nuvens. É uma conjunção feita por ações humanas na Terra, pela angústia humana dos esmagados. Uma outra linguagem bíblica do Antigo Testamento é o clamor do sangue. O clamor do sangue. É uma outra linguagem para expressar a hora do derramamento do juízo, do amontante, da barreira amontante que vem toda abaixo. No Velho Testamento, como eu já disse, as linguagens são diferentes. E a formação dele tem a ver com o clamor do sangue, com o clamor das angústias, das agonias, ou com a saturação coletiva em relação a algo que vem exagerada e acumulada e perversamente sendo praticado contra o povo. Ou quando uma única tendência cala e silencia as vozes de todos os homens, impedem, seja pela ideologia política, seja pela ideologia religiosa, mas os homens são amordaçados. Homens amordaçados gritam, mesmo que ninguém ouça as suas vozes. Homens amordaçados não sonham, eles têm pesadelos, que são narrativas escritas nisso que Jung convencionou chamar de inconsciente coletivo. Essas coisas vão se acumulando, vão se acumulando. É como lá com Gideão e os midianitas, que é um exemplo que eu uso sempre, há muitos anos,
para caracterizar esse brumadinho que aconteceu contra os midianitas e os amalequitas, que tomavam a comida do povo de Israel durante anos, até que estourou a medida da iniquidade. Chegou uma noite que eles já estavam fragilizados sem saber o quão fragilizados já estavam. Chegou uma noite em que eles próprios entraram num pânico, conforme a descrição do livro de Juízes. Tem a ação paralela de Gideão, mas o próprio Gideão viu que aquela ação dele era mais uma encenação para marcar a hora e o momento, o tempo, do que a coisa em si. Porque a coisa em si ele descobriu no sonho. Quando ele foi com o servo dele, se escondeu atrás de um arbusto e ouviu 2 soldados midianitas conversando sobre um sonho que eles tinham tido, que era um sonho de destruição, de autodestruição, de que o pão, porque eles roubavam trigo, faziam pão, que o pão que eles comiam, que era de trigo roubado do trabalho do outro, iria voltar e derrubar a tenda, a casa e o exército deles. E foi o que aconteceu quando Gideão deu um grito e tocou as trombetas, quebrou os cântaros e apareceram as tochas, só 300 homens, milhares de outros panicaram e bateram em retirada, porque era o espírito do tempo. Era a hora, era o Zeitgeist. Assim como experimentos já mostraram essa comunicação entre seres vivos. Eu já repeti muito aqui algumas vezes aquele experimento com macacos em ilhas diferentes. Botaram grupos de macacos da mesma espécie em ilhas diferentes separadamente e colocaram batatas de uma grossura que eles não conseguiam atingir, batendo em pedras, tentando quebrar com pontas finas, e não conseguiam. Até que numa das ilhas, um membro de um dos grupos de macacos resolveu jogar a batata dentro da água. Em cada uma dessas ilhas tinha um riacho, bem ao lado do grupo de macacos. Um deles tomou a iniciativa de pegar a batata e botar aquela batatona dura dentro da água. E ficou lá esperando, e os outros macacos olhando. Depois de um tempo ele tirou a batata com a pedra e começou a descascar na pedra, ela foi saindo toda. Aí todos os macacos daquela ilha vieram, começaram a descascar a pedra. E os cientistas verificaram que mais ou menos no mesmo tempo e hora em que aquele primeiro macaco descobriu o processo modus operandi, nas outras ilhas os outros macacos descobriram a mesma coisa, puseram na água no mesmo momento, o mesmo método acontecendo. Ora, um negócio que acontece com macacos que tem muito menos capacidade de encontro e relacionamento à distância e comunicação psíquica, telepática e paranormal, imagina com a sociedade humana. Eu não me canso também de contar que quando os hippies, os Beatles estouraram na Inglaterra... pensei nos Beatles. Estouraram na Inglaterra, o mundo inteiro já estava na mesma onda, sem saber. Eles foram uma voz representante de um aeon, de um zeitgeist, de um espírito do tempo. Se como a gente está assistindo aqui no mundo inteiro um outro espírito do tempo. Porque durante anos e anos e anos e anos de um determinado mesmo discurso ideológico no mundo, prevalentemente, chegou uma hora em que o reverso veio. Sim. Toda vez que você tem um acumulado numa única direção, você evoca a manifestação do que está reprimido. E ele vai se acumular até se manifestar. Seja de baixo para cima, como uma espécie de vulcão com seu magma se derramando, seja a imagem da nuvem lotada que se carrega até o dia em que chove pedra na cabeça das pessoas
e a gente está assistindo no mundo inteiro a mesma tendência na mesma direção. É um zeitgeist, é um espírito do tempo. Como a gente está vendo do Alasca ao sul da África, do Chile à Austrália, de um lado a outro, de um hemisfério a outro, as mesmas tendências acontecendo. Hoje em dia, você tem a internet, a rede mundial de computadores, de modo que fica todo mundo pensando que é só a rede mundial de computadores que está fazendo isso. Não. As pessoas já estavam predispostas. Quando na web as tendências tipo direitistas, extremistas, começaram a se fazer ouvir, havia uma certa expectativa inconsciente por parte de um grupo novo, de uma nova geração, para explodir aquilo daquele jeito. Eu vejo o que aconteceu na Alemanha de Hitler, que é um negócio completamente louco e inexplicável, a não ser por uma interpretação de natureza não apenas sociológica ou histórica, ideológica, tem uma interpretação de natureza psicológica, que envolve o inconsciente coletivo, que é onde todas as frustrações, sonhos, pesadelos e expectativas convergem, até ficarem densos o bastante para choverem como granizo sobre a terra. É a maneira mais simples que eu tenho de te explicar isso. Agora, um lugar onde eu creio que isso está razoavelmente bem explicado, com simplicidade, é aqui no meu livro Nefilim. E quem quiser pode ler, toda hora eu aludo a isso, chamando ali de Armazém das Nuvens. Foi assim que eu chamei quando eu escrevi esse livro em 1999, ainda não tinha essa linguagem de internet e nem de nuvem para guardar as coisas, mas eu chamei aqui no livro o inconsciente coletivo de o armazém de nuvens, o armazém nas nuvens. Porque é um armazenamento esperando a hora para se derramar. Para se derramar. Vamos lá, Braulinho. Como é que a gente detecta, Caio? Desculpa alongar. Você começa a ver, eu pelo menos. Porque, por exemplo, você contou aqui casos de coisas assim que do passado, mas é simples de fazer. Perceber uma tendência. Sempre simples de entender que tudo volta. Tá. Hoje a gente tem aqui no mundo e no Brasil uma tendência numa direção. Mas eles vão encher tanto, abusar tanto, se não tomarem cuidado, eles vão produzir um reverso. Entendi. Da mesma natureza, como no Brasil. A gente teve quase 16 anos da mesma coisa. Abusiva. Abusivamente a mesma. Não tenho tempo para fazer essa descrição. Tá. Eles geraram o que a gente tem agora. E o que a gente tem agora, porque foi produzido por uma coisa abusiva, tende a ser abusivo. E quanto mais abusivo seja, mais vai fazer uma acumulação antitético coletiva se adensar para chover granizo daqui a mais algum tempo. E assim movem-se esses ciclos. São ciclos. Mesma coisa com homossexualidade. Eu já falei aqui das ondas. A história humana sempre tem uma média razoável de 14%, 10 a 14% de pessoas com tendência homossexual. Que persiste aí. Havia na normalidade da história. Tá. Agora é óbvio, tem redes sociais, mil induções e outras sugestões e também em muitos aspectos para algumas pessoas ou para milhares de pessoas que nem tem muita certeza disso, mas virou uma espécie de moda. Mas a manifestação cíclica não foi inaugurada agora. Ela vem aí na história inteira. Você vê em períodos da história em que isso vira uma certa cultura. E em ambientes, se você vai ver, é mais ou menos simultâneo. No mesmo tempo em que para os gregos a relação homossexual era natural, era até uma maneira pedagógica do professor ensinar o aluno os caminhos do amor e do prazer, como começou 500 anos antes de Cristo. Caraca. Você vai ver nos mesmos outros distantes ambientes, sem nenhuma comunicação, uma tendência muito parecida.
em outras civilizações, até que de repente vira. Aí você tem um outro momento de tudo menos aquilo, ou de quase nada daquilo. Aí depois volta outra vez. É como, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teve de 1930 para cá uma quantidade enorme de irreligiosidade americana. Eles foram tão irreligiosos, seminários tão sem fé, tão sem confissão, a Bíblia virando qualquer outra coisa, Sim. sendo diminuída. Conclusão, esse exagero da chamada teologia liberal produziu esse conservadorismo tosco, burro e radical. Porque é assim que funciona. Quando eu era jovem, o pessoal dizia: pais muito loucos, filhos caretas. Uhum. Que você vê toda hora. Eu tenho na minha família isso. Então, se os pais são bem livres e não sei o que, em geral você vai vendo uns filhos caretas, fazendo quase que uma compensação psíquica na psicodinâmica da casa. Até para dar equilíbrio. Então o Zeitgeist, o espírito do tempo, tem dimensões universais, tem dimensões hemisféricas, tem dimensões nacionais, regionais, familiares. Tá. Espero ter sido útil. Eu dei a explicação mais básica possível para ver se a maioria compreende. Bacana demais.